Pessoal, meu nome é Thiago Rangel, eu sou aluno e pesquisador aqui no doutorado do PROARC, sob orientação da professora Ethel, né? E a minha pesquisa ela está centrada nos videogames e na sua relação com o ensino de arquitetura e urbanismo. Para essa apresentação aqui, nós decidimos falar um pouco sobre um conceito que tem me ajudado a entender um pouco o potencial dos videogames como ferramenta de ensino e que eu penso que poderia ajudar outras pessoas que também estão atuando em outros tipos de mídia, né? O conceito aqui que eu estou usando em questão é um conceito chamado fantasias de poder, né? E as fantasias de poder são basicamente um dispositivo narrativo de engajamento que apela para os anseios do interagente de forma empática. De modo geral, é uma ferramenta que explora os desejos do indivíduo, né? É um conceito aplicado a várias mídias, como literatura, cinema, TV e várias outras formas de arte. Porém, no nosso caso, nós estamos tentando entender como esse conceito é aplicado em videogames e como isso pode ser útil como ferramenta pedagógica no campo da arquitetura e urbanismo, né? Falando um pouquinho mais sobre fantasias de poder, eu acho que a gente pode estabelecer alguns arquétipos comuns em literatura, qualquer tipo de literatura, né? E que transpassam alguns dessas fantasias de poder, né? Então eu trouxe aqui alguns poucos exemplos de arquétipos, né? Que trabalham essa questão da fantasia, né? E de como a gente interage com ela para se sentir poderoso de alguma forma, né? Então eu trouxe aqui o primeiro arquétipo que eu trouxe para falar um pouco sobre isso é essa questão do exército de um homem só, o exército de uma mulher só, né? Que muitas vezes é definido por esses personagens que são praticamente imortais, né, e que são muito fortes ou que são muito capazes de fazer alguma coisa e que são heróis que nós nos identificamos ou desejamos parecer em algum nível, alguns de nós pelo menos, né? E aí eu trouxe um outro arquétipo para falar um pouco também mais sobre fantasias de poder, que é esse arquétipo do escolhido, do salvador inusitado, né? Então você pode ter ali alguns exemplos como o próprio Harry Potter, como o Neo da Matrix, né? A Kitty dos Jogos Vorazes, ou o Sam e o Frodo de Senhor dos Anéis, né? Que são personagens que de alguma forma têm algum propósito maior que eles. Então, muitos de nós às vezes entende como uma forma de poder essa questão de ter um propósito maior, de fazer parte de uma coisa maior, de ser predestinado a alguma coisa, né? Mas até aí tudo bem. São histórias que nos cativam para o bem e para o mal, porque nos fazem querer ser esses indivíduos de alguma forma, queremos ser belos, aventureiros, relevantes de alguma forma, queremos ser bruxos da Lufa-Lufa, ou sensuais como o 007, e dizemos nosso sobrenome primeiro, coisas do tipo, né? Queremos ser uma princesa da Disney e falar com passarinhos, coisas do tipo, né? Queremos ser heroínas e derrotar o mal. Então, esse conceito de fantasia de poder, ele cria em nós essa percepção de que nós podemos nos sentir como esses personagens de alguma forma, né? E aí, tendo entendido mais ou menos o que é isso, é claro que eu estou sendo um pouco fazendo uma abordagem um pouco geral, porque nós não temos tanto tempo para abordar isso, mas tudo bem. E aí, o que isso tem a ver com a gente, né? O que isso tem a ver com videogames? O que isso vai ter com a arquitetura, né? Que é o que nós nos interessamos aqui, né? Acontece que quando a gente fala um pouco de videogames e de fantasias de poder em videogame, ela acaba tendo um certo poder de engajamento muito forte, né? Porque quando ela passa através de videogames, ela passa também por aquilo que a gente chama de interação gâmica. Então eu não só observo, não sou só alguém que interage com um filme, ou com uma obra de arte, ou com uma literatura, como um espectador, né? Eu também jogo, eu interajo com aquilo e controlo aquele, geralmente um avatar que me representa, né? Então eu trouxe aqui um esqueminha bem rápido para falar um pouco sobre como essas fantasias de poder passam por esses videogame, por esses jogos de videogame e como esses avatares, que são basicamente personagens digitais que nos representam, se comportam como extensão da minha vontade e como uma manifestação do meu poder. E isso cria muito engajamento, isso é uma característica muito comum nos videogames, né? E, tendo dito isso, como é que isso se manifesta, então, em arquitetura?
se manifesta em arquitetura no sentido de que muitas vezes, em alguns jogos, o que a gente entende como fantasia de poder é especificamente uma fantasia de ser um criador. Então, ao invés de eu querer ser talvez de observar um filme de ação e querer ser como um personagem que é muito forte, muito bonito, muito inteligente ou qualquer coisa do tipo, às vezes uma das minhas fantasias de poder, a forma como eu exerço poder jogando, é criando. Então, me comportando como um criador de alguma coisa, no nosso caso de arquitetura e urbanismo. Então, eu trouxe alguns exemplos só para falar um pouco disso. O primeiro que eu trouxe, para quem é mais da geração da década de 90, começo de 2000, é um jogo chamado The Sims, que era um jogo basicamente baseado em jogar usar seus personagens para desenvolver relações sociais, mas acontece que esse jogo tinha em específico um editor de habitação, né? Então muitas pessoas acabavam se apaixonando por essa questão por essa capacidade de poder fazer casas para os seus personagens, mais ainda do que simplesmente jogar com os personagens. Então muitas pessoas gastavam muitas horas criando casas, né? Muitas pessoas, quando eu digo, são não arquitetos, não profissionais, né? Então isso desenvolvia uma fantasia de poder onde você acabava entendendo uma coisa ou outra sobre arquitetura. É claro que isso não é um ensino profissional de forma alguma, mas uma pessoa padrão que não é arquiteto, ou muitas vezes um jovem, acabava desenvolvendo entendendo uma série de dinâmicas sobre como se produz uma casa em alguns aspectos, né? Então, de certa forma, isso ensinou para muitos de nós um pouquinho sobre o que é construir. Eu trouxe aqui uma imagem de quando ele lançou, né? Isso foi em 2000. E aqui eu tenho uma outra imagem mais do The Sims 4, que é um jogo já próximo de 15 anos depois, né? Ele já tem outras dinâmicas de você estender ou diminuir as unidades, de você crescer paredes. Então, ele já vai englobar uma série de outras mecânicas de construção, digamos assim, e de projeto, né? E aí, além de The Sims, eu estou trazendo um jogo um pouco mais novo, né, que é basicamente o Minecraft, e ele usa como ferramenta de poder a unidade, né, essa capacidade de gerenciar uma unidade espacial. O Minecraft se comporta mais ou menos como um super Lego, né? Então ele começa com esses bloquinhos, né? E rapidamente você gerencia esses bloquinhos para construir cidades inteiras, né, a partir de uma unidade básica, basicamente como um Lego mesmo. Mas é impressionante como a maior parte dos usuários de Minecraft são crianças, jovens e adolescentes, e como eles começaram a usar Minecraft para construir cidades. E junto com essas construções vem uma série de entendimentos sobre como uma cidade funciona, né? E por fim, eu trouxe um outro jogo, que esse sim eu acho que é um jogo bem mais complexo no sentido de arquitetura e urbanismo mesmo, de entender arquitetura e urbanismo, que é o Cities Skyline. Vai sair o 2 agora, na próxima semana, que é basicamente um jogo de brincar, de aprender, de fazer cidade, né? Então lembrando que isso é um jogo padrão, isso não é um jogo para arquitetos ou urbanistas. É claro que isso não nos interessa, talvez nos interesse de alguma forma, mas isso é um jogo para qualquer pessoa, né? E a grande fantasia de poder por trás desse jogo é você ser capaz de criar e desenvolver e gerenciar uma cidade inteira. E isso vai passar por uma série de mecânicas que são, de fato, usuais dentro da escola de arquitetura e urbanismo, né? Então eu trouxe aqui alguns modelos para a gente ver. O jogo geralmente começa com uma área livre, né, onde você pode fazer coisas como movimentação de terra, definir grandes áreas verdes, definir corpos d'água, e a partir daí você começa a fazer zoneamento urbano mesmo, assim. Então você vai conseguir fazer zoneamento de áreas industriais, áreas residenciais, e aí a partir desse zoneamento você começa a passar as vias, define fluxo, uma série de metodologias que nós usamos e aprendemos nas disciplinas de urbanismo, né? E para além disso, ele ainda vai ter uma série de medidores. Então você começa lá desde do terreno livre, depois todos os fluxos, vias, zoneamentos, vias, fluxos, até você chegar num nível de dados onde você consegue definir uma série de percentuais. O quanto percentual da cidade é comercial, quanto é industrial, quanto é habitação. E ele vai te dar esse tipo de feedback, que é um feedback muito próximo do real. Na verdade, é um feedback absolutamente difícil de conseguir na vida real, né? É claro que isso é uma simulação, isso não é vida real, mas é importante entender como essas ferramentas se aplicam
na vida real como forma pedagógica. E aí você vai andar até construir basicamente, vai continuar jogando até produzir basicamente uma cidade inteira. E aí, a partir dessa cidade inteira, a gente tem aqui uma coisa macro, um entendimento macro, você consegue chegar até uma escala bem próxima da escala do pedestre, né? Você consegue chegar até nas ruas, estacionamentos, uma série, iluminação pública, uma série de elementos que você, uma vez que supostamente não é um arquiteto urbanismo, é um jogador comum, vai ter que aprender a desenvolver em algum nível, né? Isso é aprendizado. E isso parte muito dessa coisa da fantasia de poder, de você se sentir um designer em alguma forma, um gestor em alguma forma. E, por fim, eu queria mostrar também algumas das ferramentas que o jogo traz, que são ferramentas de entendimento de morfologia ou de usabilidade, né? Então, por exemplo, aqui tem uma série de ferramentas para entender como é que funciona tráfego, né? Tráfegos urbanos. Aqui, por exemplo, tem uma série de ferramentas para entender população e habitação e onde elas estão definidas, né? Então é isso, assim, eu trouxe uma conversa rápida só para explicar mais ou menos como, a partir do anseio de dominar, de ter alguma expressão de poder, alguns jogos causam engajamento e esse engajamento pode ser utilizado para ensinar um pouco sobre arquitetura e urbanismo. Espero que as pessoas tenham se interessado por isso e um grande abraço.